Olá, colegas, professor Giovanni aqui. Vamos para mais um experimento hoje do nosso Laboratório de Ciências da Natureza. E hoje vamos trabalhar com o nosso hemisfério de Magdeburgo. Bom, esse experimento ele é muito bacana, ele aborda aqui um conceito muito interessante da ciência da natureza, né? Podemos explorar aqui a competência 1 e a habilidade 02 dentro do âmbito do objeto de conhecimento da pressão média. Então vamos trabalhar aqui os conceitos da pressão média utilizando o hemisfério de Magdeburgo. Bom, vale ressaltar que no nosso laboratório não tem exatamente o hemisfério de Magdeburgo, que são duas esferas de metal, mas temos essa ventosa aqui, que ele possui o mesmo conceito do hemisfério de Magdeburgo. Podemos estar realizando a prática experimental com ele e observar os objetos de conhecimento da mesma forma que é explorado no hemisfério de Magdeburgo. Bom, então, como podemos explorar esse equipamento no nosso laboratório de ciências da natureza? De início, podemos observar que ele possui uma condição de pressão inicial de equilíbrio, ou seja, a pressão da parte de dentro e na parte de fora do nosso hemisfério de Magdeburgo é igual. Então, quando eu aproximo os dois, eu consigo separá-los sem muita dificuldade. Por quê? Porque a pressão dentro e fora é igual, ou seja, tem ar dentro da esfera e tem ar fora da esfera também. Então, tem ar dentro dos hemisférios e ar fora. Então, quando eu aproximo e solto, a pressão dos dois é igual, ou seja, eu consigo soltar ele aqui sem muita dificuldade. O que eu vou fazer agora? Ele tem uma alça aqui que você vai gerar um vácuo parcial nele. Então, quando eu puxo essa alça aqui, vocês podem observar que vou estar gerando aqui um vácuo parcial. Então, ou seja, estou abrindo aqui um espaço. Então, quando eu junto essas duas esferas e eu faço esse processo, eu crio um vácuo parcial dentro das esferas. Então, venho aqui, vou utilizar as duas ventosas, né? E eu faço isso. Aqui agora eu crio um vácuo parcial dentro das esferas. E aí o que acontece? Quando eu tinha com ar dentro das duas esferas, a pressão interna era igual à pressão externa. Então eu conseguia separar sem muita dificuldade. Agora que eu criei esse vácuo parcial, a pressão interna ela é próxima de zero e é muito menor que a pressão externa. Então agora quando eu tento separar as duas esferas, eu não consigo. Então agora eu posso fazer força aqui, eu posso propor que dois alunos, um segure de um lado, outro do outro e puxe. E eu não vou conseguir separar mais essas esferas, porque a pressão da atmosfera, né, a pressão atmosférica, do lado de fora está empurrando essas esferas aqui, juntando elas. Então, ou seja, não tem nenhuma força elétrica, nenhuma força magnética, é simplesmente a força da pressão atmosférica que está mantendo essas duas esferas unidas. Como lá dentro é vácuo, não tem pressão empurrando de dentro para fora, eu não consigo separar essas esferas aqui. E eu posso estar trabalhando conceitos de pressão atmosférica com o meu hemisfério de Magdeburgo. Bom, outra prática que você pode fazer, você pode vir aqui na mesa da sua escola, né? Você pode mostrar também aqui com o hemisfério de Magdeburgo eu consigo levantar a mesa. Então, mesmo processo. Aqui, inicialmente, eu consigo puxar aqui sem muita dificuldade. Então, só puxar para o lado aqui que ela já solta. Mas quando eu retiro o vácuo, quando eu retiro o ar dentro dela aqui, criando o vácuo parcial, agora eu não consigo mais soltar ela com dificuldade, com facilidade. E aí, vamos criar aqui um vácuo parcial nessa e nessa. E eu consigo erguer a mesa utilizando nossos hemisférios de Magdeburgo e mostrar que o poder dessa pressão atmosférica tem quando eu consigo gerar essa diferença de pressão. Esse experimento, ele tem o nome de hemisfério de Magdeburgo, porque ele foi criado em 1654 pelo Otto von Guericke, né, que ele era cientista e prefeito da cidade de Magdeburgo, e ele criou esse experimento, né, inicialmente com uma bomba de vácuo e duas metades de uma esfera, e quando ele fazia esse processo de retirar o ar de dentro da esfera, criando um vácuo parcial, essas duas esferas não conseguiam se separar. E tanto para provar o poder dessa pressão atmosférica, o experimento inicial ele utilizou 16 cavalos, né, 8 de um lado e 8 do outro, e ainda com esses 16 cavalos puxando de 8 para um lado e 8 para o outro, não conseguiram separar as duas esferas aqui, e com isso ele conseguiu mostrar esse poder da pressão atmosférica. Então tá aí mais um experimento para vocês explorarem na sala de aula com os alunos. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado pela atenção.